Aleluia. Glória a Jesus. Muito feliz pela oportunidade. Deus abençoe o Adonis grandemente. Muito grato. Capítulo 9, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou é BD. Amém? Todos acharam? Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a ele empobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé só para nós orarmos mais um pouco. Aleluia, Deus. Quanto mais orarmos, será melhor. Porque Deus falou ao meu coração no íntimo, e a palavra que tenho a dizer nessa noite é gratidão. É gratidão, porque essa palavra revela o que outrora nós éramos e o que nós somos hoje. Aleluia. Pergunta ao seu irmão: o que você é? Você sabe? Você é herdeiro. Aleluia. Você vai morar no céu. Você tem o direito, dado por intermédio de Jesus Cristo, de ser chamado Filho de Deus. Aleluia. Os filhos dos grandes se gloriam. Dizem que é, por exemplo, filho do presidente se gloria em dizer que é filho do presidente. Mas você deve se orgulhar, porque você é filho do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, aquele que está sobre tudo e sobre todos, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Isaías, profeta messiânico, como todos nós conhecemos, algo que marca a vida dele, que nós conhecemos, é o momento em que Deus se revela para ele, na visão do trono de Deus, da sua glória, aonde a sua visão é aberta, a sua visão espiritual. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e ele vê os serafins que estão ao seu redor, acima dele, com 6 asas, 2 cobriam o seu rosto, 2 os pés, e com 2 voavam. E eles adoravam incessantemente, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Queria abrir um parêntese nessa noite e dizer que um dia nós iremos estar lá diante deste trono, e nós eternamente adoraremos a este Deus. Assim como os serafins estavam fazendo, estavam adorando, nós iremos adorar também naquele grande dia. Aleluia. E dos nossos lábios só sairá santo, que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é poderoso. Aleluia. E nessa visão, Ele teme, como todos nós sabemos, Ele fica amedrontado, e Ele disse: eis que habito no meio de um povo impuro, e um povo que tem lábios impuros, e os meus olhos viram a face do Senhor,
viu a sua glória. Os seus lábios eram impuros, mas como Deus tinha um propósito com ele, o anjo pega uma brasa de fogo tirada com a tenaz e queima os seus lábios. E diz assim para ele: a partir de hoje os teus lábios não serão mais impuros. Os teus lábios só declararão o meu nome, só falarão de mim. Um detalhe importante, igreja, juventude, é que Deus te escolheu com o propósito que dos seus lábios só saiam palavras de vida, palavras de esperança. O Senhor não te escolheu como faz muitos crentes, cujo propósito é olhar para o outro e querer julgar, querer derrubar, querer matar, querer roubar a alegria. Os seus lábios não foram purificados pelo Senhor para gerar morte, mas para gerar vida. Os seus lábios foram purificados pelo Senhor para proclamar a palavra de esperança e falar para o caído: Deus quer te levantar. Eu conheço um Deus que Ele pode tirar você do chão. Eu conheço um Deus que Ele pode tirar essa tristeza do seu coração e lhe dar a alegria que você precisa. Aleluia. Foi para isso que Deus nos chamou, para que os nossos lábios proclamassem a pureza, que é o santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E então nós sabemos que o seu ministério marca não só aquela geração, mas todas as gerações, porque também ele é aquele que é como se diante dele tivesse aquelas telas gigantes, aquelas telas, vamos dizer, em 3D, né, que vê de uma forma mais próxima, mais aproximada. E então Deus abre a mente dele, a sua visão espiritual, e ele vê acerca dos eventos sobre o Messias. Você imagina, ele nem estava no dia. Isaías profetizou entre 740 e 680. Já Jesus já é na nova era, a era cristã, na nova era. Ele disse: não havia beleza nenhuma para que nós desejássemos. Aleluia. Ele já profetizava como já tivesse acontecido, é algo glorioso. Por isso que os estudiosos duvidavam acerca de uma parte do livro ser da sua autoria. Do capítulo 40 ao capítulo 66, eles duvidam que a autoria seja de Isaías. Também ele profetiza acerca do cativeiro, que o povo seria restaurado. Ele também nem viveu no período do cativeiro babilônico. Deus se revelou a ele de uma maneira profunda, de uma maneira extraordinária. E aqui no capítulo 9 nós vemos que ele profetiza acerca de um tempo novo, de um tempo de esperança, porque ele fala acerca de uma terra que outrora passava pela angústia, passava pela tristeza. No caso, ela estava ferida, vamos dizer, na alma, que era Zebulon e Naftali. Vamos chegar mais adiante. Na história nós vemos que dos filhos de Jacó, tem um momento em que antes de Jacó morrer, no capítulo 49 de Gênesis, ele abençoou seus filhos. E ele disse para um dos seus filhos, Zebulon e Naftali, que eles dominariam os mares, os portos. Ele cada um lança uma palavra profética. Ele dizia que Judá seria o leãozinho. Nós vemos que da tribo de Judá há um grande leão, o leão da tribo de Judá, que é o nosso Cristo. Então sobre eles falaram que eles dominariam os mares, os portos, a parte marítima. E isso acontece porque nós vemos também que eles habitavam entre os mares, mas Isaías fala que aquela terra estava oprimida, estava passando por uma tristeza. Nós vemos que no decorrer da história, a terra de Zebulon e Naftali passa por momentos difíceis, em que eles se misturam com as demais nações, as nações pagãs. O povo
gentílico, o povo gentil. Esse povo gentil não é porque seja educado, algo semelhante, não. É o povo, vamos dizer, bárbaro, que não eram merecedores do plano salvífico, o plano de salvação, a promessa que Deus havia feito a Abraão. E o que é que acontece, meus irmãos? A princípio, eles passam por essa situação. Essa terra foi angustiada, mas logo depois nós vemos que nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos, essa terra seria enobrecida, essa terra seria nobre, seria erguida. A tristeza e a opressão que eles sentiam, eles passavam, se tornaria em força, se tornaria em alegria. Aqui fala: a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Esse povo andava em trevas, mas o que é que diz? Que eles veem uma grande luz. Não é uma luz qualquer, não é uma luz simples como nós vemos aqui dessas lâmpadas. Era uma luz que resplandecia de uma maneira grandiosa. Aí o que é que acontece? Essa região que a Bíblia menciona de a Galileia dos gentios, uma parte de Israel que tinha judeus, mas em pequena parcela, e que tinha uma grande quantidade de pessoas gentílicas, de pessoas que não eram de Israel, mas sim de outras nações que se misturaram. E essa região era desprezada pelo povo do sul. No caso, houve a divisão em Israel, a região norte e a região sul. E eles eram desprezados porque eles se misturaram com as outras nações. Aleluia. Eles andavam em trevas, diz a Bíblia, em tristeza, mas essa grande luz, ela brilha, ela ilumina. Lá em Mateus fala que depois que João foi preso, Jesus vem para a Galileia. Aleluia. E essa grande luz que João fala, que essa luz alumia a todo homem. No capítulo 1 de João, ele diz que essa luz, ela traz o brilho. Aleluia. Ela traz uma esperança nova. Essa luz aparece aqui, e ela aparece já pregando uma mensagem de esperança para aquele povo, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. A promessa de Deus era para que essa luz se revelasse a esse povo. Eles estavam em trevas. A Bíblia menciona que eles estavam na região da sombra de morte, mas essa luz resplandeceu. Aleluia. O que nós vemos na Bíblia Sagrada, e quando Jesus ele anda por essa terra, Jesus tinha a intenção sim de trazer Israel, de trazer Jerusalém para perto de si, mas ele também prega a mensagem de esperança para aqueles que para os judeus não mereciam. Aleluia. Jesus uma certa vez ele disse assim: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aleluia. Quem eram esses doentes? Era eu e você. Aleluia. Éramos nós. Nós éramos doentes, doentes da alma, o coração podre e vazio daquilo que é divino, daquilo que é excelente. Aleluia. Mas esse Jesus, ele veio se revelar com o propósito de nós sermos atraídos a Ele, de nós nos aproximarmos dele. Aleluia. Ele veio não só para trazer salvação a Jerusalém. Ele diz assim: Jerusalém, como eu quis ajudar-te, com a galinha junto os seus filhotes debaixo das suas asas. Aleluia. Então, se eu fosse você, irmão e minha irmã, eu nesse momento dava um grito de glória, mas não porque eu estou mandando, não é
muitas vezes nós somos mecanizados, amados. Nós somos, vamos dizer, o pregador fala da glória e nós damos glória. Levanta a mão, levanta a mão. A nossa adoração não tem que ser subordinada ao pedido do pregador. Se você tem a alegria no seu coração, se você tem o gozo, se você tem essa convicção, essa paz no seu coração, de que já você foi escolhido, chamado, não precisa ninguém mandar. Você adora se quiser, você glorifica se quiser, mas seja grato, porque esses gentios aqui éramos eu e você. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não via nenhum justo sequer, nenhum. Éramos eu e você que deveríamos estar naquela cruz, pendurado naquele madeiro, sermos chicoteados, sermos açoitados, mas Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, eu vou no lugar deles. Aleluia. Aleluia. Eu vou no lugar do Adonis, eu vou no lugar do Paulo. Aleluia. Eu vou no lugar daquela juventude que está lá reunida no Palácio 1 para me adorar. Aleluia. Senhor, eu vou sofrer por eles, eu vou sentir as dores, eu vou sentir os chicotes, eu vou sentir essa coroa perfurar minha cabeça. Pai, eu vou sentir a dor no lugar deles. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse povo da Galiléia estava entristecido, mas vem Jesus e multiplica este povo e aumenta a sua alegria, como diz o versículo 3, e diz: e todos se alegrarão perante ti. Aleluia. A salvação, aquele ato de bondade que Jesus fez naquela cruz, não alcançou só uma geração, mas todas as gerações. As gerações seguintes, Ele alcançou-nos. Esta palavra nos alcançou. Glória a Deus. Aleluia. O povo de Deus foi multiplicado. Israel se gloriava dizendo: nós somos o povo de Deus. Mas Jesus falou: não é só vocês, mas sim, tem mais. Tem mais. Aleluia. Aleluia. Deus disse assim a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, por meio de ti as outras famílias, os outros povos serão abençoados. Aleluia. E a promessa de Deus alcançou a minha e alcançou a tua vida. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque Jesus, Ele quebrou todo jugo. Jesus quebrou e anulou a opressão do opressor. As cadeias que nos prendiam e que nos envolviam, Jesus despedaçou. As correntes do pecado, Jesus despedaçou todas. Aleluia. Por que, irmão Ronaldo? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Jesus, como conselheiro, Ele era uma espécie, mas Ele era a sabedoria personificada. Aleluia. A sabedoria de Deus estava sobre Ele, como Deus forte, demonstração de poder, de glória, de maravilhas. E Ele, como príncipe da paz, vou explicar à igreja, nós estávamos em guerra, mas Ele trouxe paz ao nosso coração. Aleluia. Ele trouxe a alegria que estava faltando a nós. Aleluia. E a promessa que Deus fez para nós é essa que Jesus fez: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Aleluia. E um dia eu vou vir buscar vocês para morar. Só quem é grato por essa promessa, fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Eu queria orar por você. Aleluia. E nesse momento, eu queria que você Glória a Deus. Aleluia. colocasse diante de Deus aquilo que você sente. Glória a Deus, aleluia. Deus pode fazer você sair de uma maneira diferente Aleluia. nessa noite.